Eu não sei muito bem quando eu comecei a me interessar pela fotografia, porque na minha adolescência eu gostava muito de ler fotonovelas. Fotonovelas eram histórias de amor contadas com fotografia, que a gente não vê muito mais hoje. E eu gostava muito das imagens, mas eu não tinha a menor noção. Eu era bastante desprovida financeiramente, na minha família não tinha câmeras. E eu não sabia exatamente o que é que eu gostava. Acredito que gostava das histórias de amor, mas que dali eu comecei também a gostar da fotografia. Na universidade que eu estudei, na Universidade de Illinois, em Chicago, lá tinha um acervo de tudo que existia de fotografia brasileira. Lá tinha um acervo enorme do cinema brasileiro que eu nunca tinha tido acesso no Brasil. Eu acho que a gente não para nunca de estudar. E em qualquer área, na fotografia, eu acho que você tem que ver muita imagem. E eu acho que a experiência fora do país foi muito importante para mim. Eu trabalhava na Universidade Federal de Sergipe. Eu era responsável pela área de fotografia, cinema e vídeo do Centro Cultural. E dava aula numa faculdade que hoje é a Universidade de Tiradentes, dava aula de fotojornalismo e comunicação comparada. E aí eu comecei a não conseguir ver, não conseguia ver direito, não conseguia ver, uma dificuldade visual muito grande. Acabei descobrindo que eu tenho duas doenças degenerativas que levam à cegueira. Primeiro eu entrei em pânico absoluto, eu passei 6 meses chorando. Eu acho que metade da água do mundo passou por mim durante 6 meses. E depois eu me toquei e me perguntei, vai ficar o resto da vida achando que não vai ver mais nada? E aí eu comecei a dar a volta por cima. Primeiro, eu descobri que eu não precisava de ter 100% de habilidade visual para ver as coisas. Eu comecei a descobrir que eu vejo com os dedos, eu vejo com o meu corpo, eu vejo com os pés. Eu vejo com o meu nariz, com o meu ouvido. Então, eu comecei a juntar tudo isso num longo e cansativo e tenebroso exercício de compreender que a gente não vê só com os olhos. Eu pesquisei muito sobre a Segunda Guerra Mundial, vi alguns filmes, vi algumas coisas que são publicadas sobre a Segunda Guerra Mundial, apesar da minha dificuldade de acessar as informações. E como meu pai é veterano de guerra, eu resolvi ir atrás dos lugares onde ele foi, mas não contar a história dele, não contar a história da Segunda Guerra Mundial, contar a minha história como filha de veterano de guerra. No Sonho Branco, eu colhi algodão com meu avô, e aí eu volto para contar a história da família, da minha história pessoal, mas que não é a história pessoal, porque ali eu coloco a minha experiência como a experiência de tantas outras famílias de plantadores de algodão. A câmera que eu fotografo o Sonho Branco é totalmente manual, 1 ano com FM2. E eu descobri que eu tinha que me virar com ela. Eu fazia 20 anos que eu tinha a mesma máquina e ela me compreendia muito mais do que eu podia ver. Eu acho que ela já acostumou a ver mais do que eu com o meu próprio olho, entendeu? Então eu pegava a câmera e existia uma simbiose entre nós duas que tornou possível esse longo trabalho. E aí depois de Sergipe, eu vim para Belo Horizonte. Por incrível que pareça, eu me aposentei por dificuldade visual. E aí eu comecei a buscar onde que eu poderia me inserir e comecei a fazer sempre projetos. Fiz um projeto que eu acho que é interessante, chamado Gozódromo, que é um projeto que eu fotografei. Tem uma coisa que a gente faz assim, de fazer massagem na cabeça,
né? E eu fotografei primeiro na Virada Cultural de São Paulo e depois continuei o projeto aqui em Belo Horizonte, fotografando na rua, montando meio que um pequeno estúdiozinho com luz natural e fotografando as pessoas sendo massageadas. E esse trabalho é cada pessoa uma sequência de 3 imagens. Para mim, para a Eliane Veloso, né, a fotografia é minha vida, na verdade, né? Quando eu estava crescendo, eu acho que eu queria ser bailarina. Depois, eu não sei mais o que é que eu queria ser, mas essencialmente eu acho que eu não seria outra coisa. Eu acho que eu posso fazer várias outras coisas, mas para minha satisfação pessoal, eu acho que é a fotografia.